Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, no meio do mês de fevereiro aconteceu uma coisa que repercutiu bastante nos noticiários. O hino americano, ele foi vaiado pelo público presente em um jogo da seleção americana de hóquei no gelo lá em Montreal, no Canadá. Os jogadores, eles não conseguiram esconder o climão que ficou depois disso. E por que eu tô falando disso hoje? Porque é provável que esse não seja só um caso isolado. Então bora falar sobre esse tema com Daniel Buarque, o repórter da Bloomberg Linha, que vocês já conhecem e que justamente é o autor da matéria que vamos abordar hoje e que também estudou sobre a percepção externa do Brasil e como que os países são vistos no exterior. Oi Daniel, como vai? Oi Alan, tudo bem? Qual que é o seu histórico acadêmico mesmo, só pra dar aquele embasamento no episódio de hoje? Eu venho estudando a imagem internacional do Brasil, o status do Brasil no exterior, já há mais de 10 anos. Eu fiz mestrado e doutorado nessa área, então eu pesquisei muito essa questão de como países percebem uns aos outros e como isso é importante para as relações internacionais. E aí, no caso aqui, a gente está falando não sobre o Brasil, mas como os Estados Unidos são vistos pelo resto do mundo e como isso pode mudar agora que Donald Trump se tornou presidente americano, pela segunda vez, né? Ah, legal, deve ter bastante a ver com soft power, né? O jeito que os países investem nisso, né? Que é uma coisa cada vez mais relevante, mais presente, né? Academicamente tem essa interseção aí entre soft power, estudo de status, estudos de imagem, estudos de percepção, estudos de prestígio, tudo isso está muito ligado e tem a ver com isso, né? Porque as relações internacionais são feitas por pessoas que estão lidando com os outros países e o que a sociedade pensa sobre os países com quem está lidando, isso afeta essa conexão entre os países. Então, você saber como os outros países percebem você consegue desenvolver a sua política externa de uma forma mais eficiente. E você ter uma boa percepção internacional, no caso, um país que tem uma boa percepção internacional, consegue ter vantagens econômicas, políticas, sociais nessas negociações globais. Gente, esse é o tema do episódio de hoje, é um tema super relevante, super importante também. Então, bora lá, vamos começar. Mas antes, caso você não siga o nosso podcast, faça isso agora. É só clicar aqui no nosso perfil, colocar para seguir a gente e pronto, você vai receber atualizações diárias sobre as principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Daniel, eu tava lendo a sua matéria aqui, que inclusive as pessoas podem acessar, que vai estar aqui na descrição do episódio. Então você acredita que as vaias ao hino nacional americano no jogo de hóquei lá no Canadá, essas vaias são um sintoma de uma mudança maior na percepção internacional dos Estados Unidos? Sim, Alan, mas nesse caso não sou eu que estou dizendo. Apesar de eu ter estudado isso, eu não me debrucei especificamente sobre os Estados Unidos. Quem falou isso foi o Simon Anholt, que é um consultor britânico que trabalha essa ideia de imagem de país há mais de 20 anos. Para você ter uma ideia, ele é o cara que criou o conceito de nation branding, que é a ideia de que os países têm sua imagem internacional parecida com marcas comerciais. E você precisa pensar essa imagem dos países como se pensa sobre marcas. Ele fez isso há mais de 20 anos, criou toda uma área de pesquisa acadêmica e de política pública. Ele que analisou a situação dos Estados Unidos atualmente e que diz que essa política do Trump de America First, né, que é Estados Unidos em primeiro lugar, e de priorizar tudo para os Estados Unidos, é uma receita para destruir essa imagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência global, tem poder bruto, que é armamento, tem poder econômico, mas ela depende também desse soft power, que muita gente chama de a cereja do bolo, para poder conseguir levar adiante seus interesses internacionais. E a ideia é que Trump, ao assumir uma postura mais dura com os outros países, ao colocar os Estados Unidos em primeiro lugar e não ceder nas negociações, isso pode fazer com que a imagem se deteriore no resto do mundo e que isso atrapalhe os Estados Unidos na sua tentativa de levar adiante seus interesses internacionais. Essa política do America First tem alguma ligação, é uma coisa que vem da política do Big Stick? Ela pode ser associada porque tem essa tendência também de ser a ideia de que os Estados Unidos vão impor a sua vontade ao resto do mundo, né? Então você acaba lembrando de outros casos em que isso já aconteceu no passado. Mas é uma coisa muito de Donald Trump, né? Ele veio com essa ideia desde o primeiro mandato dele, de dizer que tudo pelos Estados Unidos, e agora, nesse pouco tempo desde que ele voltou ao poder, tem sido muito focado nisso, né? Tanto que a gente tá vendo declarações dele sobre a questão de guerra na faixa de Gaza, declaração sobre a guerra na Ucrânia, a defesa das tarifas, a imposição de mudanças nas relações com os Estados Unidos. Ele está fazendo tudo de forma unilateral. Só que em política externa é muito difícil essas decisões unilaterais funcionarem.
Existe um conceito de relações internacionais que é o conceito de anarquia. Não existe uma autoridade global. Então, todos os países precisam trabalhar em conjunto para poder fazer com que a sociedade global funcione. E na hora que você tem um país que é a maior potência, que não quer trabalhar em conjunto, isso pode criar um caos nessa sociedade global, criar uma dificuldade de levar adiante políticas que sejam favoráveis para o mundo todo, né? É difícil você ter, numa situação de anarquia, né, como eu falei, um país que quer se sobrepor a todos os outros. Então, isso tem uma tendência de criar instabilidade, de criar problemas e de fazer, como o Anne falou nessa entrevista que você citou e que está na Bloomberg Linha, isso pode deixar os Estados Unidos isolados, pode fazer com que ninguém mais queira trabalhar junto, que ninguém confie nos Estados Unidos, e isso desfaz esse poder suave, né, essa capacidade de convencimento, essa capacidade de atrair, e vai fazer com que os países acabem só seguindo se forem forçados. E aí, voltando para sua pergunta, como na ideia do Big Stick, né, tipo na pancada, né, a força, que não é a melhor forma de levar adiante política externa. O que é interessante também na sua matéria é que vocês falam bastante sobre o Brasil, né, de como que o Brasil é visto internacionalmente por outras potências, outros países. Mas antes de abordar isso, eu queria fazer mais uma pergunta sobre o caso dos Estados Unidos ainda. Eu vi que na sua matéria você trouxe dados do Anhalt National Brands Index, que a imagem dos Estados Unidos realmente teve uma queda significativa sob a gestão de Trump, né? Então é certo a gente afirmar que isso ocorre em grande parte por conta da política do America First, ou as taxas recentes impostas por Trump têm um peso maior também sobre isso? Tá tudo ligado, Alan. A ideia das tarifas está ligada à ideia do America First, está ligado à posição que os Estados Unidos está tomando em política externa para lidar com conflitos internacionais. Tá tudo conectado. Como eu mencionei, o Simon Anholt, ele criou esse conceito de Nation Branding, de estudar a imagem dos países como se fossem marcas, e ele criou esse índice que chama Nation Brands Index, que eles fazem levantamentos internacionais sobre a imagem de vários países. Eles fazem pesquisas na rua sobre o que as pessoas acham sobre 20 países, por exemplo. E aí, em 70 países, eles fazem essas perguntas, tipo, o que você acha do Brasil? O que você acha da África do Sul? O que você acha dos Estados Unidos? E a partir dessa pesquisa, que chama, né, Top of Mind, quando se faz em marketing, ele tenta traçar qual é a percepção global sobre um país. E aí, o interessante é que esse índice, tradicionalmente, aponta que é muito difícil mudar a imagem de um país. É muito difícil um país conseguir melhorar ou piorar a sua imagem, porque as imagens são muito estáticas. As pessoas têm uma impressão sobre os países e isso não muda tanto. E o que ele aponta é que só casos extremos conseguem mudar essa imagem. E aí, um dos casos extremos que se fala muito é uma guerra. A Rússia piorou muito sua imagem depois que invadiu a Ucrânia, depois que passou a ter uma atitude mais belicosa e invadir outros países. E o índice que o Anholt criou aponta isso também em relação ao primeiro mandato do Donald Trump, que os Estados Unidos sempre teve no topo ali dos países que tinham a melhor imagem internacional, e sobre Trump no primeiro mandato isso piorou bastante. E a avaliação dele é que isso se dá justamente por causa dessa mudança da forma de fazer política. Não é mais uma política de busca por consenso, não é mais uma política de negociação, e passa a ser uma política de imposição. E isso cria uma imagem negativa para o país, né? E os outros países deixam de confiar, deixam de querer estar junto, deixam de querer fazer aliança e ficam ligados só pelo que precisam, seja pelo comércio, seja pela questão de segurança, mas piora a imagem. Então ele aponta que isso aconteceu no primeiro mandato de Trump e que ele acha que vai acontecer de novo agora nesse segundo mandato, e que essa política que ele está levando adiante nesse primeiro mês de mandato está demonstrando muito isso. Mas se a gente for analisar, tem alguns países que conseguiram melhorar bastante suas imagens de forma rápida e robusta, né? Como Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos. E o que esses países fizeram que deu tão certo? Eu sei que tem algumas coisas que são meio óbvias, como K-pop, que pode ser usado como ferramenta em soft power. Mas, em geral, o que esses países fizeram? E dá pra achar uma receita nisso? Não tem uma receita simples, Alan. A teoria que o Anholt propõe é que os países precisam fazer coisas boas para o mundo, que essas coisas boas que se faz para o mundo todo acaba tendo um efeito positivo. Mas isso é relativo porque também tem a questão de que muitos países são desconhecidos ou são alvo de muito preconceito. O caso dos Emirados Árabes, o caso da Arábia Saudita, por exemplo, são países que são desconhecidos e que muita gente no resto do mundo associa ao Oriente Médio, a extremismo e a caos. Então esses países que estão fazendo um trabalho muito intenso de divulgação da sua realidade, por exemplo, levando eventos globais, levando Copa do Mundo, recebendo eventos internacionais ou comprando times de futebol na Europa e divulgando sua marca, está fazendo com que esses países sejam mais conhecidos. E conhecer o país acaba trazendo um lado mais positivo para essa imagem, acaba quebrando o estereótipo mais simplista de ver só como um país que tem caos social ou que tem extremismo. Então, são países
alguns países, especialmente do Oriente Médio, que estão fazendo esse trabalho, estão conseguindo em cima de informação. Claro, ainda tem vários problemas, o fato de serem ditaduras, o fato de terem problemas sociais, o fato de terem limites de liberdade para as pessoas, que atrapalham ainda a imagem, mas ao se tornar mais conhecidos, esses países conseguem melhorar um pouco sua imagem. E a Coreia do Sul é o que você falou, né? Tipo, tem um investimento gigantesco em soft power pela cultura, né? Tem K-pop, tem cinema, eles ganharam um Oscar, né? Com Parasita. Tem desenhos animados também, né? Tem uma série de temas de cultura pop que a Coreia do Sul está projetando para o resto do mundo e que ajuda a melhorar sua imagem, fazer com que o país se torne mais conhecido, reconhecido e admirado. Então tem estratégias, né? São questões que ajudam a melhorar. Então o que faz um país piorar a sua imagem é fazer o mal para o mundo, né? Para ser simplista nessa questão que o Arnold fala que os países precisam fazer o bem para melhorar. E aí é isso que ele aponta como fazer uma guerra ou como tomar políticas unilaterais, agora como o Trump está fazendo, que pode atrapalhar a imagem. E o que melhora é isso, é fazer o bem para o mundo. É um país que tem uma liderança importante na área cultural, ou que tem uma liderança importante na área de esportes, ou que tem uma liderança importante na área ambiental, que é o caso do Brasil, que a gente vai falar também, né? Então, existem estratégias que os países podem fazer para melhorar suas imagens internacionais. Não é uma questão de marketing, apesar da ideia de nation branding ser ligada ao nome branding, né, de marketing, mas existem estratégias para poder divulgar o que acontece no país e tentar, com isso, melhorar a imagem dele. Bom, e uma das coisas que mais me chamou a atenção na nossa matéria é que lá o pesquisador que você entrevistou, ele cita que a visão internacional sobre o Brasil, sobre a gente, é bem positiva, né? Ele até descreve o país como uma imagem de superpotência, mesmo que de forma regional, né? Não internacional. E o que explica isso? Um dos pontos centrais dessa questão da imagem do Brasil, como eu mencionei, é a questão ambiental, né? Existe a ideia difundida internacionalmente de que a Amazônia, que tem a sua maior parte no Brasil, é o pulmão do mundo, né? Isso é um conceito questionado, a gente não precisa entrar nisso agora, mas é o que o resto do mundo pensa. Então, a imagem do Brasil está sempre muito associada a como o país está cuidando dessa questão da Amazônia, desse pulmão do mundo, levando em consideração que isso é um bem para a humanidade, né? Então, o Simon Anholt, ele fala isso, que apesar de o Brasil estar sempre ali em torno da 20ª posição entre os países de maior prestígio e mais admirados do mundo, essa avaliação é muito boa, muito mais positiva quando trata de questão ambiental, por exemplo, ou quando trata de algumas questões culturais também. Então, a imagem de superpotência é como se o Brasil tivesse essa liderança na área ambiental e que quando esse tema se torna mais importante para a sociedade internacional, para as pessoas no resto do mundo, elas tendem a ver o Brasil de forma mais positiva se o Brasil estiver trabalhando para cuidar da Amazônia e estiver divulgando que está cuidando da Amazônia. Então, essa é a área em que o Brasil pode ser visto aí como uma superpotência, segundo a avaliação dele. Daniel, muito obrigado por trazer a sua percepção sobre esse assunto e falar com a gente um pouco sobre a sua matéria. Lembrando que quem quiser ler a entrevista na íntegra, tá aqui na descrição do episódio, você pode só apertar ali que vai te redirecionar para lá. E, Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. Sempre um prazer, Alan. É só me convidar que a gente conversa aqui sobre o assunto que você quiser. Então, galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Um big beijo.